Olá, meus seres! Eu espero que vocês todos estejam muito bem, muito bem. Profsost, mais uma aula para você brilhar em biologia, continuando sistema nervoso. Só que agora, sentidos. Pode aparecer Enem, vestibulares, na sua escola, faculdade. Óbvio que aqui eu vou fazer uma sinopse para você que vai fazer provas, concursos, vestibulares e Enem. Mas antes de começarmos, se não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, aulas semanais para você brilhar nessa disciplina. Deixe seu like também, ajuda o nosso projeto. E se tiver dúvida, manda aí que eu respondo a todos vocês. Qualquer coisa, printa aí, galera gosta de printar. Coloquei aí os famosos sentidos maravilhosos da espécie humana e não coloquei o equilíbrio, mas a gente vai pensar só na função, na palavrinha. Mas coloquei aqui visão, audição, tato, paladar, olfato, que de uma maneira geral são chamados dos nossos sentidos. O nosso equilíbrio, percepção do nosso corpinho no espaço e o controle da cerebelo-orelha são essenciais também. Mas, nesse momento, eu quero passar um pouquinho por essas ações aqui com vocês. O nosso sistema nervoso recebe essas informações do ambiente, lembra? Então, nós teremos vias aferentes que vão levar a informação para o nosso encéfalo e lá a gente vai ter interpretação, especificamente no nosso cérebro. Então, visão, audição, tato, paladar, o nosso olfato serão interpretados em regiões do nosso cérebro. Ok, porém existem receptores, como o nome sugere, que recebem as informações desse ambiente. Fotorreceptor recebe informação de luz. Mecanorreceptor recebe informações mecânicas. Pode ser a nossa fala, por exemplo. O som, uma onda mecânica que se propaga em meio natural, em meio material. O som, uma onda mecânica que se propaga em meio material. E aí o ar vibrando as moléculas a gente vai captar. Mas eu posso encostar em você, toque. Então, mecanorreceptores. Termorreceptores, para perceber variações de temperatura, calor, frio. Nociceptores, para percepção de dor. Então, a gente vai ter esses receptores que, como o nome sugere, vão receber essas informações. Sem contar de propriocepção que nós temos, perceber o nosso corpo no espaço, o grau de estruturas das nossas articulações e distensão para organizar o nosso corpinho no espaço. Na percepção da visão, a gente vai ter especificamente uma região do nosso olho chamado retina. E lá na retina nós teremos os fotorreceptores, cones e bastonetes. Então é essencial você lembrar que essas estruturas aqui estarão na retina. Mas vem para cá. Obviamente eu só fiz um esboço do nosso olho. Nós temos as pálpebras, revestindo internamente tem uma membraninha transparente, a conjuntiva. O nosso olho tem essa parte branca, a esclera. E aí, abaixo da esclera, a corioide. E abaixo a retina. Então, 3 camadas. A partezinha branca, esclera, ela na região anterior forma a córnea, que é uma lente fixa, assim como a lente ou cristalino. Então, os raios de luz aqui, ó, eles vão acertar a córnea e eles serão convergidos para a pupila, que vai se formar a partir da íris, a parte coloridinha do nosso olho. Essa pupila, ela vai ter um grau de aumentar diâmetro ou reduzir diâmetro de acordo com a intensidade luminosa. Então, se você chegar num ambiente pouco iluminado, midríase, dilata, aumenta o diâmetro da pupila. Se acender muitas luzes, pupila reduz o diâmetro, miose. Então, a nossa pupila no meio da íris, parte colorida. Então, o raio de luz convergiu para lá. E aí ele é direcionado aqui para lente ou cristalino e daqui para a nossa retina. Então, nós teremos córnea, aí a luz direcionada para a pupila, vai acertar lente ou cristalino, uma lente biconvexa, feita de proteínas, como o nome sugere, transparente, cristalino, e aí esse raio de luz é direcionado para a retina. E lá na retina, os cones são responsáveis pela visão em cores.
Nós temos uns 5, 6 milhões deles na região chamada fóvea. Só que nós temos mais de 100 milhões de bastonetes dispersos pela região da retina. Os bastonetes dão a noção de visão em preto e branco, tons de cinza para nós. Pouca luz, você já consegue estimular os bastonetes e ter uma noção do que tem aí ao seu redor. Para eu ver as cores e seus detalhes, eu preciso de mais luz e eu preciso estimular os cones. Então o macete é co de cone, co de cor. Concentrados na fóvea, uma regiãozinha da retina. E os cones estão em maior ou menor quantidade? Em menor quantidade. Bastonete em maior quantidade. Nós teremos dentro dessas células um grupo de proteínas, fotopsina nos cones e rodopsina nos bastonetes. Então essa rodopsina tem participação lá, a vitamina A, na estrutura dela, para ela conseguir, perder elétrons, sofrer algumas alterações e enviar esses sinais para o nosso nervo óptico. Então essas células são estimuladas pela luz, elas sofrem aí umas alterações na superfície de membrana e isso é enviado para o nervo óptico. O nervo óptico leva aqui para o lobo occipital e ali é o principal local, o centro de interpretação da nossa visão. Ainda, entre a córnea e a lente aqui, existe um humor chamado humor aquoso, uma substância líquida, uma lente líquida. Aqui dentro, entre a lente e a retina, tem o humor vítreo ou corpo vítreo, que é uma substância mais gelatinosa, gosmenta, que está aqui nesse interior, funcionando como uma lente fluida. Mas eu quero, se for muito específico para provas e concursos, luz acertando córnea, direcionada para a pupila. Pupila fica no meio da íris, parte colorida. Lente ou cristalino projetou na retina. As questões estão aqui na retina, local de encontro de fotorreceptores, local de encontro das células sensíveis à luz. Retina. Co de cone, co de cone, co de cor. Em menor quantidade que os bastonetes. Então, isso é importante para a nossa lembrança. Em outros encontros, falaremos em probleminhas da nossa visão, tá? Nossa audição, extremamente útil também para a gente ter uma orientação e captar essas informações aqui, os sons. Então, a nossa popular orelha, pavilhão auditivo, vai funcionar como uma concha. Então, a gente tem basicamente 3 orelhas. Orelha externa, que vai aqui desse pavilhão até o limite do tímpano. Orelha média, onde você tem os 3 ossículos, os menores ossos do corpo humano, martelo, bigorna e estribo. Você tem aqui a tuba auditiva, que vai ter uma comunicação lá na região da faringe. E você tem a orelha interna, cóclea e canais semicirculares, sáculo e utrículo. Então, 3 orelhas, externa, média e interna. O som, uma onda mecânica que se propaga em meio material, é captado aqui. Então esse pavilhão funciona como uma concha. Meato, a onda vai e atinge o tímpano, que está ali bem na transição. Orelha externa, orelha média. Tímpano, martelo, bigorna, estribo. E aí, vai bater na cóclea, vai vibrar a cóclea. E lá na cóclea nós temos células sensíveis a essa vibração, que vão enviar informações para nervos, e aí a gente vai interpretar a nossa audição. Aqui assim, no lobo temporal. Temos os canais semicirculares, cóclea, sáculo e utrículo na orelha interna. Então a orelha média aqui, você vai lembrar dos ossículos, martelo, bigorna, estribo, tuba auditiva. Orelha externa, orelha média, cóclea, canais semicirculares, sáculo e utrículo, se for uma prova muito específica, na orelha interna. Ok, a nossa orelha tem 2 funções básicas e gerais, audição e equilíbrio. Então existem líquidos nessas estruturas, esses líquidos movimentam-se, existem cristais lá que são os otólitos e eles ficam arrastandinho. Então se eu ficar girando para um lado, girando para o outro, eu vou ficar balançando para frente, para trás, mas que eu pare, eu vou sentir Esses otólitos, cristais, ficam arrastando ali. E eles são essenciais para dar para nós essa posição corporal.
Ah, eu tô deitadinho de barriga para cima, de barriga para baixo, de ladinho. Opa, eu tenho essa noção espacial porque esses cristalzinhos se movimentam ali nos líquidos. Então, o sacro, trículo, canais semicirculares, cóclea, orelha interna. E é ali na orelha interna que nós teremos basicamente essas funções de audição e de equilíbrio. Então, a nossa anatomia da orelha externa, média e interna. Quando eu falei aqui da tuba auditiva, conexão lá com a região da faringe, você pode estar subindo uma montanha, descendo uma montanha, ou às vezes avião, descendo e você sentir um desconforto. E você engole o ar. Engolir esse ar, a gente vai tentar ajustar essas pressões para evitar esse desconforto aqui nessa região timpânica. Então eu tenho a percepção dos sons captados pela nossa orelha, interpretadas no nosso cérebro. Aqui eu também tenho mecanorreceptores na parede da cóclea. Então esses dois, geralmente em Enem e vestibulares, são os mais citados ou os mais lembrados. Agora, pandemia Covid-19. Muitos perdemos capacidade de percepção de cheiros, percepção de paladar ou uma confusão. Então o vírus afetou algumas estruturas epiteliais com receptores. Nosso tato, eu consigo pegar esse aqui e sentir a textura desse pincel, que é diferente da textura da minha camiseta, que é diferente da textura do meu quadro. Então vamos lá, tato, você vai pensar na sua pele. Pele, regiões mais sensíveis, na ponta dos nossos dedos, na extremidade dos nossos dedos, nas regiões dos sistemas genitais, na região dos mamilos. Então a gente pode ter muita sensibilidade. E a pele que recobre ali apresenta muitas terminações nervosas. Discos de Merkel, corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, Krause, Ruffini, enfim, vários na nomenclatura da anatomia / fisiologia. Eu coloquei aqui terminação nervosa livre. São umas ramificações ali na região da nossa pele que vão captar muitos estímulos. Dor, frio, quente, essas variações de temperatura. E aí, essa percepção é essencial para a gente interagir no ambiente. Nós temos capacidade também de percepção, temperatura, e tem uma variação aí, né? Eriçar ou não os pelos, percepção do ambiente, sudorese ou não sudorese. Então nós teremos funções associadas. Os discos de Merkel e Meissner estarão aí na nossa pele e eles estão associados a um toque leve. Se eu pedir para você fechar o olhinho, vendar o seu olho, te dar uma nota de R$100 e uma folha de sulfite com o tamanho da nota de R$100 e você tatear e falar, rasga uma delas, provavelmente você vai rasgar o sulfite, não vai rasgar a nota de R$100, mesmo sem ver. Você vai sentir pelo tato e falar, opa, já encostei a mão em dinheiro, isso aqui pode ser mais valioso que o sulfite. E aí rasgar a nota, não, o sulfite. Então você tem uma sensibilidade. Os corpúsculos de Meissner, por exemplo, estão bem nas bordinhas, assim, bem sensibilidade para essa textura, para esse toque refinado. Mais profundamente na nossa pele, corpúsculo de Pacini, ou Pacini. E esses corpúsculos para uma pressão mais intensa, tipo um pisão, um beliscão, deixar o dedo na porta do carro meio sem querer, e aí você ter essa percepção. Mas o nosso tato é essencial. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Então a gente tem o contato, a gente transmite segurança com isso. Nós mamíferos sociáveis com essas ações, o nosso sistema nervoso recebe essas informações e é essencial. Paladar e olfato, eu coloquei aqui quimiorreceptores, que é a palavrinha mais importante. Você vai falar, por que, Sochi? Porque, cara, como é que você vai sentir um cheiro ou um gosto? Porque existem substâncias químicas que funcionam como se fossem chavezinhas. E aí no seu nariz, na sua língua e em outras regiões da boca ou cavidade oral, você tem esses quimiorreceptores. Então, como se fosse uma chavinha ligando numa fechadura. E aí, se eu vendar os seus olhos, te der um pedacinho de maçã, você vai colocar na boca e falar, maçã, eu já comi isso na vida, eu sei o que é, eu tenho uma noção desse pseudo-fruta. Eu vou falar, legal. Agora, se for banana, você também tem, você já teve contato, comeu. Agora, se eu te der uma coisa que você nunca comeu na vida, não sabe o que é, aí o seu cérebro vai ficar procurando associar.
Mas se a gente já conhece, opa, tem uma composição química nesses alimentos, nessas substâncias, nos perfumes, e aí essas substâncias químicas ligam a receptores. A nossa língua tem papilas com diferentes texturas, alturas, estruturas, e também entre elas a gente tem muitos quimiorreceptores nos botões gustativos, principalmente na língua, mas podem se estender até a região cima, superfície, palato duro, céu da boca, mas no fundo palato mole, e você tem ali também esses botões. Você fala, caraca, uma loucura isso para a nossa percepção. Lá você vai perceber, por exemplo, doce, quando tem uma grande quantidade de açúcar num determinado alimento. Salgado, quando tem grande quantidade de sódio. Azedo ou ácido, quando tem muitos íons H+. Vai tomar um suco de limão sem açúcar. Você vai falar, esse trem aqui é punk, rock, hardcore. Amargo, eu gosto de tomar chimarrão, café. Então a cafeína, o alcaloide vai dar essa sensação para nós de amargo. Umami, um quinto aí desses sabores identificados. Caldos de carne, gosto, o umami da língua japonesa é para significar tipo saboroso. Quando você come carne, saem muitos aminoácidos, ou a textura da carne, o sabor, não o aminoácido em si ali, porque não vai digerir, mas os componentes da carne, e você vai ter essa percepção de umami. Então, nós temos no nosso paladar essa capacidade. E olfato. E não podemos esquecer que tem uma comunicação. E boa parte, às vezes, a gente confunde olfato e paladar. Está mastigando aqui, se desprendem algumas substâncias, vão para o teto da cavidade do nariz, e lá nós temos epitélio olfativo ou olfatório. Esse epitélio também é cheio de quimiorreceptores e você consegue fazer essa percepção. Não à toa, quando temos infecções respiratórias e essas infecções respiratórias afetam esse epitélio, a gente perde essa capacidade. A gente fala, nossa, não estou sentindo gosto de nada, mas a gente perdeu muito boa parte disso aqui, ó, do cheiro, de fazer essa percepção e esse entendimento de coisas muitas vezes que se misturam na nossa interpretação. Mas o nome importante é quimiorreceptor, quimiorreceptor. Percebem substâncias químicas, nervos levam para o nosso cérebro e a gente faz a interpretação. Tato, mecanorreceptor, termorreceptor, encosta, variação de temperatura, nervos, medula, cérebro. Audição, nervos, cérebro. Visão, olho, nervo, cérebro. E aí você faz essa interpretação. Então, muitas vezes chamados de órgãos dos sentidos, os nossos olhos, nossa orelha, nossa língua, nosso nariz, nossa pele, porque tem esses receptores, captam essas informações e levam para o nosso cérebro interpretar. Eu juro que em encontros mais à frente nós veremos muitas coisas específicas disso aqui. Isso aqui é o basicão para você ir dominando e se acostumando aí com a biologia do SOST no nosso canal Bem na Bio. Eu espero que você tenha me entendido. Se teve dúvida, manda aí, eu respondo você o mais rápido possível. Se não é inscrito ou inscrito no nosso canal, inscreva-se para você brilhar em biologia. Temos aulas semanais. Deixe seu like, bons estudos, abração para todos vocês.